Fala galera, meu nome é Felipe, acadêmico de medicina do FJF, Meu nome é João, também acadêmico de medicina da UFJF. e esse é o R0Cast, um podcast onde nós, acadêmicos de medicina, entrevistamos profissionais experientes. Esse podcast é um oferecimento da Medic, empresa júnior, a daqui de Juiz de Fora, da FJF, e hoje nós temos o prazer de anunciar que nós iremos entrevistar o ilustre Dr. José Luiz Runco, ex-médico da seleção brasileira, campeão do mundo em 2002 e ex-médico do Flamengo. Dr. Runco, muito obrigado pela sua presença. O senhor pode se apresentar? Obrigado primeiramente pelo convite. Meu nome é José Luiz Runco, ortopedista, há 46 anos exercendo a profissão de médico, com o prazer de ter trabalhado em esporte. E é uma satisfação estar aqui com vocês e muito feliz ver a gente jovem, preocupada em aprender, preocupada em trocar ideias e trocar experiência. Pô, muito obrigado. Bom, hoje é um dia muito especial, inclusive, dia 18 de outubro, dia do médico. Então é uma honra receber o senhor aqui. Muito obrigado. Nós gostaríamos de começar perguntando a respeito do porquê o senhor escolheu a medicina, por que escolheu atuar como ortopedista e médico do esporte. A história é longa. Eu, quando era bem jovenzinho, eu gostava de jogar bola e com 18 anos eu fiz uma lesão no menisco. E com essa lesão eu me vi obrigado a ter que operar. E eu achei aquilo um encanto. Eu não tinha ninguém na minha família da área de saúde. Eu tinha um irmão que já faleceu, engenheiro, e duas irmãs que eram professoras na época, era o que tinha de mais assim, forte para a mulher. Então, na verdade, a cirurgia do joelho me fascinou. E eu entrei com esse objetivo de ser médico e me dedicar a trabalhar na área do esporte, especificamente no futebol, e a especialidade que mais me aproximava na época era a ortopedia e traumatologia. Então, eu já entrei na faculdade fazendo a cabeça de que eu iria ser um médico ortopedista voltado à área do esporte. Mas naquela época, você tinha 18 anos, um tempinho atrás. Bastante, Um pouco de tempo atrás. bastante tempinho. Então, naquela época, assim, provavelmente não tinha essa ideia ainda da medicina esportiva, do médico dentro do clube de futebol, igual tem hoje. Hoje isso é muito consolidado, né? Como é que funcionava Você, naquela época? naquela época, o médico que trabalhava em futebol normalmente era o amigo do presidente. Então, era o dermatologista da família, o ginecologista da esposa, um torcedor, normalmente em potencial. Era muito pouco o conceito de médico voltado à área do esporte. Medicina esportiva nem se falava. Falava-se em ortopedia e traumatologia. E por isso que naquela época você fazia tudo. Você era médico, era psicólogo, era Nutricionista. nutricionista, fisioterapeuta, porque não tinha fisioterapia. Você atacava de tudo, você era obrigado a fazer tudo. Então você fazia cardápio. E essas dificuldades, elas foram cada vez mais sendo retiradas no momento em que coloca-se outras profissões. O fato de você ter uma atividade hoje interdisciplinar, contando com vários profissionais, facilitou muito. Mas o sonho era de ser médico de futebol. E foi aí que eu me consolidei. Tive uma pessoa, que foi a pessoa que me operou, que na época era médico do Vasco, já falecido, o Dr. José Carlos de Filipe. Eu o via tratando, na época, os jogadores do Vasco, que eram jogadores famosos, o Leão, o Roberto Dinamite, o Orlando, o Marco Antônio, enfim, Grande jogador. pessoas Época boa, época pessoa boa. boa do time Época do boa. Vasco. Eu achei que eu deveria acompanhar e ter os princípios que o Dr. José Carlos tinha, e foi assim que eu fiz. Entendi. Bacana. E assim, a faculdade, se a gente pensar hoje em dia, ela não prepara a gente para ter esse conhecimento sobre nutrição, sobre fisioterapia. A gente tem um conceito muito de medicina mesmo, assim, a medicina, a pediatria, a clínica médica.
E como é que era nessa época? Como é que você, assim, estudou para isso? Porque a época também não tinha Não, Google, não tinha... eu acho que era? a faculdade, a própria medicina esportiva atualmente na faculdade, ela não tem ainda visão. Não existe, Ela não existe. existe. A Eu gente acho já que mesmo com a academia não tem nada. deveria haver uma Tem nada. cadeira voltada à medicina esportiva. Vocês vão ver medicina esportiva depois, na pós-graduação, e você também vai contar nos dedos aqueles locais que têm uma coisa que te dê qualidade. Porque às vezes o cara intitula ter um curso de medicina esportiva, mas não te dá qualidade, ou é a pessoa que não tem experiência. Respondendo o que você me falou, como é que foi? Eu me foquei em ser ortopedista. Esse era o foco. Eu ia ser ortopedista. Sabia da ligação da traumatologia com o esporte. E depois, quando eu terminei minha residência, que foi em 1981, começava a surgir a subespecialização. As primeiras cirurgias voltadas por videoartroscopia, que foi o grande boom na área cirúrgica da medicina, começa a acontecer no Brasil em 1985, 86. E aí começa a acontecer os subgrupos. Aí começa a surgir o especialista de joelho, o especialista de ombro, enfim, de todas as articulações como nós temos hoje. Então o foco era ser ortopedista, pegando bem o jeito e a característica do joelho, e o joelho, por ter sido a primeira articulação e, na verdade, o primeiro local onde começaram as cirurgias por vídeo, foi no joelho, depois partiram para outras articulações e hoje todas as especialidades elas têm cirurgia por vídeo. Me deu uma motivação muito grande. Mas foi difícil, não era simples. Google, PubMed, não tinha nada disso. Hoje é mais fácil, hoje é bem mais fácil. Não, você corria atrás de livros clássicos básicos e você tinha a revista, Journal of Bone and Joint Surgery, Sports Medicine, você pagava, recebia todo mês a revista, lia artigo. Hoje você aperta um botão e tem todos que você quiser na sua frente. Hoje um VUMED que te mostra o procedimento cirúrgico, ele te descreve o procedimento cirúrgico. Hoje está mais fácil para quem está interessado de receber informações. Você pesquisa hoje em dia no YouTube, artroscopia de joelho, você tem um vídeo de meia hora de artroscopia completa de joelho. Sim. Quem está interessado vai aproveitar mais. Por exemplo, chegou a artroscopia na sua época lá, como é que foi? Como é que chegou? Alguém veio ensinar vocês? Como é que foi isso? Não, a artroscopia no Brasil, especificamente, tem o Dr. Wilson Mello, que foi um dos primeiros a fazer artroscopia de Campinas, o professor falecido Marcos Martim Amatuzzi, de São Paulo, que também deu uma força muito grande, aí depois vem uma gama de profissionais que tem espalhado. Como é que foi fazer artroscopia? Eu acompanhei um profissional que também já faleceu, o Dr. Luiz Alberto Jardim da Mota, em Niterói. A gente fazia no olho, era a ótica direto. Era olhando direto, você tinha que olhar e trabalhar com a mão. Tá? Depois vem o advento da videoartroscopia. E aí você começa a jogar a imagem da ótica acoplada a uma câmera, ela joga no monitor. E aí você não opera mais olhando para o joelho, você opera olhando para a televisão. E aí você aprendeu o que a gente chama de triangular. No momento em que você aprendeu a triangular, na cirurgia por vídeo de joelho, aquilo fica mecanizado. E o que você antigamente tinha que fazer, como foi o meu caso, uma cirurgia que você tem um corte grande no joelho, ficava 15 dias de muleta, não botava o pé no chão, era complicado. Hoje você opera de manhã, o doente, à tardinha está indo embora, 2 dias depois ele está iniciando a fisioterapia. Então para o atleta isso foi fundamental. A videoartroscopia, a cirurgia artroscópica, volto a dizer, a cirurgia endoscópica, melhor dizendo, ela modificou todos os procedimentos cirúrgicos em todas as especialidades. Não tem a menor dúvida. Cirurgia geral, urologia, ginecologia,
Enfim, ela tomou conta e foi um grande passo. E nós, ortopedistas, nos sentimos orgulhosos por ter sido o joelho, a articulação que começou tudo, lá atrás com a turma do Japão. Isso. Você perguntou esse negócio do como foi na equipe esportiva quando chegou? O que isso mudou? E aí eu gostaria de saber como é que foi para o esporte, né? Essa transição com a tecnologia, se isso foi rápido, se foi mais rápido que para a população em geral. Como foi essa? Eu acho que para o esporte foi mais rápido, porque, evidentemente, falando de fora, nós falando da Europa, Estados Unidos principalmente, eles têm o desenvolvimento tecnológico muito rápido e, imediatamente, eles começaram a ver que os atletas tinham uma resposta melhor. Então, o resultado começou a acontecer, porque você pegava um atleta que ficava, como eu disse, 15 dias sem botar o pé no chão e botava esse atleta para começar a reabilitação 2, 3 dias depois. Olha o tempo que você ganhou isso em termos de atleta. Aqui no Brasil, o desenvolvimento da cirurgia artroscópica ela vem muito grande e aí quem está envolvido com o desporto começa a usar a técnica nos atletas e os resultados são fantásticos. Então, realmente, o atleta se beneficiou muito com a cirurgia artroscópica e, evidentemente, o paciente comum também. Aproveitando o gancho, já que o senhor também é médico do esporte, tem esse contato direto com o atleta, qual que é a diferença de tratamento de um atleta para um paciente comum, em questão de priorizar a saúde versus performance de um atleta? Bom, a diferença principal é que o atleta tem disponibilidade, tem pessoas para cuidar dele o dia inteiro, a semana toda. E a preocupação dele é ficar bom para ele poder exercer a profissão. Um doente de consultório, imaginando que ele é um advogado, ele vai se preocupar em recuperar, mas ele não tem a disponibilidade. Então ele vai deixar 1, 2 horas, 3 vezes por semana para se cuidar, mas ele vai ao fórum, ele vai subir e descer a escada, então a recuperação passa a ser um pouco mais longa. Essa é uma diferença básica. De performance vem muito também se o atleta está disposto a performar, porque quando você faz uma cirurgia num atleta, se ele não seguir aquilo que você preconiza, a chance de o resultado, que poderia ser precoce e levar mais tempo, é grande. Então, o atleta tem que entender que no momento em que ele é submetido a um procedimento cirúrgico, ele tem que ficar preso a conceitos de reabilitação e preso mais ainda à vida dele de atleta, porque a vida de atleta é uma vida, se você olhar com tranquilidade, é tudo regrado, é regrado o horário de refeição, é regrado o horário de dormir. Para ser um atleta, no sentido da palavra, a vida dele é limitada. Mas antigamente o pessoal não tinha muito essa vida regrada, né? Você viu isso muito antigamente, né? Como é que é? Eu acho que antigamente e hoje também. Hoje, talvez, a rede social, como as pessoas começam a colocar, se vê um atleta numa balada, se vê um atleta em algum lugar, fez com que eles ficassem um pouco mais inibidos. Mas existiam aqueles atletas que tinham um potencial orgânico espetacular. Eles faziam a sua vida não regrada, mas na hora do treinamento eles se dedicavam. O que me preocupa, que é uma coisa que ele pode fazer, não ser regrada, mas ele também não precisa ficar preso o tempo todo. O que me preocupa é a demanda de jogos, é a demanda do desgaste físico que ele tem, que se ele não tiver uma boa alimentação e uma boa noite de sono, o corpo dele tem chance de sentir no decorrer de uma competição. Isso é importante. Então, eu queria saber do senhor, o senhor atuou tanto na década de 80, 90 e recentemente. O senhor observou que com a mudança do calendário atual das partidas de futebol, a exigência ficou maior para o jogador ou não? Não, as pessoas comentam muito isso. Não, porque os jogadores de hoje correm mais. Joga 90 partidas por ano? Pode correr mais, sim, é verdade. Talvez corram mais porque nem sempre, tecnicamente, eles têm a qualidade técnica de outrora. Isso é uma coisa que a gente tem que olhar. Agora, se você olhar os campos de antigamente, se você olhar o peso da bola de antigamente, se você olhar o tipo de chuteira que eles usavam, se você olhar a roupa
Hoje você tem dry fit, uma roupa que é leve, uma roupa que a tecnologia mudou. E uma coisa fundamental é o recovery. Hoje você tem uma preocupação muito grande com o recovery. Mas nada disso vai valer se ele não se cuidar de alimentar e dormir. Ele pode ter um excelente recovery, ele pode ter um serviço fisioterápico espetacular, pode ter um departamento médico extremamente atuante, um fisiologista extremamente preocupado. Agora, amigo, se ele não descansar e se ele não se alimentar bem, com a demanda hoje, a coisa fica maior. O que eu vejo hoje é que algumas competições tomaram um peso maior. Nós, brasileiros, não nos preocupávamos muito com a Libertadores. Era uma competição que, anos e anos, quem ganhava? Argentina e Uruguai. O brasileiro começou a pegar gosto pela Libertadores. A Copa do Brasil era uma competição curta. Ela hoje é uma competição que vai o ano inteiro. Também isso dá uma demanda. O Campeonato Brasileiro, eu já tive épocas que o primeiro semestre era o Campeonato Regional e o segundo semestre era o Campeonato Brasileiro. Hoje o Campeonato Brasileiro vai direto, vai o ano todo. Imagina fazer o atual Campeonato Brasileiro em um semestre. É difícil. Não tem como. Isso você tem que somar avião para cá, avião para lá, cama diferente, colchão diferente, travesseiro diferente. Não é muito simples você fazer a coisa andando. A gente que fica do lado de fora, como torcedor, às vezes sai metendo o pau nas pessoas, mas nem sempre também é fácil essa vida de atleta. O preparo fora de campo também melhorou. Então, a fisiologia tem uma função hoje muito importante. A fisioterapia hoje é muito mais de proteção, é muito mais profilática do que a fisioterapia só curativa, tá? Então também tem. A nutrição hoje entrou com um espaço espetacular com os suplementos. Hoje você tem nutricionista que fica cuidando da parte alimentar na concentração, no dia a dia, e tem um nutricionista que acompanha a delegação, que é o nutricionista de campo que eles falam. Então, a demanda aumentou, mas a proteção também aumentou. Por isso que eu não vejo essa diferença crucial. Eu acho que as diferenças acontecem conforme cada tempo, mas a carga de trabalho do atleta, ela continua sendo pesada como era outrora. Porque eu também, outrora, também joguei. Já teve época que o Flamengo jogava domingo, terça, quinta e domingo. Nossa. E não tinha as 66 horas que agora é lei. Jogava-se com 48 horas. Não tinha 30 dias de férias. Eu já terminei Campeonato Brasileiro, o Campeonato Mercosul, me lembro perfeitamente. Nós fizemos uma partida final que ganhamos do Palmeiras de 3-2 no antigo estádio do Palmeiras, no dia 22 de dezembro, e no dia 3 de janeiro nós já estávamos treinando de novo. Caramba. E você falou da revolução que foi a artroscopia. Agora tá parecendo, tá em moda, né? A medicina regenerativa. Surgindo ácido hialurônico, aspirado de medula, BMMA, terapia laser, onda de choque. Você acha que essas novas terapias que estão surgindo agora, até algumas experimentais, vão ter um efeito grande nas equipes de futebol? Vão mudar alguma coisa, diminuir a quantidade de lesão? Eu não tenho a menor dúvida que vai. O problema é que nós temos que definir, são terapias complementares. É isso que tem que se ver. Não são terapias especificamente curativas. Elas fazem parte de um complexo de você usá-las, ganhar espaço para poder ter um trabalho fisioterápico junto. Segundo, tem que ter muito cuidado, porque às vezes está se falando em muita inovação e nem sempre é isso que vai ter o resultado. A gente tem que parar de viver de Instagram e medicina. A medicina não é Instagram. Vocês que são jovens, que estão começando, o melhor Instagram do doutor é o boca a boca do doente. É isso que faz ser o verdadeiro Instagram. Então, às vezes, as pessoas vendem coisas e no final o resultado não acontece. E aí, para você consertar, é difícil. Agora, no esporte, eu não tenho dúvida que a medicina regenerativa, a onda de choque, os processos tecnológicos, os aparelhos hoje, o laser
e outros aparelhos estão fazendo para que haja um tecido melhor, um tecido cicatricial, porque toda lesão, por exemplo, muscular, vai ter tecido de fibrose, não tem como mudar. O que você vai tentar melhorar é a qualidade dessa fibrose, é um tecido o mais elástico possível para que ele não tenha recidiva. A medicina regenerativa vai ocupar seu espaço. Eu vejo a medicina regenerativa dentro de alguns anos ocupando seu espaço. O problema é que teve uma demanda de coisas que foram feitas e deu uma sobrecarga, e aí os próprios conselhos, o Federal de Medicina, os regionais e a própria Anvisa deu uma segurada para tentar criar algum protocolo para que a coisa seja feita dentro de normatizações. Porque isso é uma coisa importante. Hoje em dia, cada médico, tem várias doutrinas que você pode seguir. Usar uma quantidade de medicação, outro usa outra quantidade de medicação. Assim, você acha que um dia vai conseguir chegar a um consenso? Não, eu acho que consenso não, mas pelo menos você vai ter uma linha padronizada oficial. Porque hoje você não tem oficial. Aqueles que têm a linha coerente vão tentar fazer o mais próximo do oficial. Aqueles que fazem o seu procedimento por uma linha não coerente vão continuar usando de subterfúgio para fazer da medicina uma invenção de coisas que não tem. Ninguém vai inventar a roda. Tá? A gente tem que respeitar a fisiologia, a gente tem que respeitar a anatomia, a gente tem que respeitar a biomecânica. É assim que a gente faz medicina. Aproveitando, eu queria saber um pouco mais sobre a história do senhor e a sua carreira. Teve algum atleta que teve uma lesão que o senhor considerou um desafio tratar? E se o senhor acha que hoje em dia, com os dispositivos e tecnologia que nós, inclusive, comentamos aqui, como medicina regenerativa e entre outros, teria tido um resultado melhor, um prognóstico melhor do paciente? Eu tive alguns atletas com lesões graves, lesões ligamentares, tá? Porque hoje é uma coisa engraçada. Às vezes eu escuto as pessoas falando, ou o locutor, ou o jornalista, ou o blogueiro, ou o próprio doutor. A lesão é grave. Amigo, as lesões sempre existiram. Lesão de ligamento cruzado, elas sempre existiram. Porque hoje tem mais? Não, é porque hoje, tecnicamente, você tem melhores maneiras de dar o diagnóstico, tanto no exame clínico, que é fundamental, quanto no exame de imagem. Então, eu tive alguns atletas com lesões, até não unicamente de cruzado, mas lesões de cruzado, lesões meniscais, lesões multiligamentares, que tiveram resultados. Talvez com a medicina regenerativa eu pudesse ter tido um resultado mais eficiente. Talvez, não posso te afirmar categoricamente. Mas, voltando a dizer, você tem que respeitar fisiologia, anatomia, conhecimento técnico e fazer o que for melhor dentro de uma linha mais simples. Tá? Você tem que ter muito cuidado de, às vezes, não fazer uma técnica operatória que possa comprometer o atleta no seu futuro. Então, você vai fazer uma técnica operatória que vai solucionar o atleta e permitir que ele possa voltar a jogar bem e ter um futuro bom. Por exemplo, era comum na nossa época fazer-se a menissectomia. Hoje procura-se suturar o menisco. Por quê? Porque ficou comprovado que o menisco é uma estrutura importante, tanto como amortecedor, quanto como estabilizador do joelho. Então, hoje, procura-se suturar. Às vezes não é possível. Na nossa época era a menissectomia. Na época de cirurgia a céu aberto, tirava-se todo. Na artroscopia começou-se a tirar parte. E hoje procura-se preservar. São evoluções da técnica cujo objetivo é fazer o atleta competir agora e não comprometer a vida dele no futuro. Acho que tem um exemplo que muitas pessoas têm dúvidas sobre como foi que aconteceu, porque teve um impacto gigantesco no coração de todos os brasileiros, foi a lesão do Ronaldo Fenômeno, em 2002. Queria que o senhor comentasse um pouco como é que foi a lesão dele, como foi o tratamento e se hoje isso teria um resultado melhor, talvez, com a tecnologia. O Ronaldo fez uma lesão, primeiro do tendão patelar. A lesão primária dele foi uma ruptura do tendão patelar. O professor Gerard Sayan, que o operou e que eu tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, e tem um documentário sobre a vida do Ronaldo, no qual eu participo,
ele foi muito feliz no documentário. O professor Geraçãyan teve a humildade de dizer que a primeira cirurgia, o resultado não foi dos melhores, porque ele quis preservar e não colocar enxerto. Ele fala isso publicamente, é muito interessante. E que na segunda cirurgia ele usou o enxerto dos tendões flexores, que reforçou e o Ronaldo ficou totalmente recuperado. Por isso que ele teve a primeira, voltou e logo depois ele teve a segunda, que foi aquela clássica que todo mundo viu, que era um jogo da Inter de Milão, que ele desaba. Eu tentei o vídeo. Ele desaba, o joelho dele desaba, e aí ele rompe o tendão que tinha sido suturado. E o professor Dá dela, até pra ver a rótula patela subir, dele sai, a que patela rompeu subiu. o tendão patelar. E ele, Ronaldo, foi honesto também em voltar no médico que operou. Isso também foi uma coisa muito interessante. Ele poderia ter dito, não, eu não vou procurar outro profissional. Ele voltou ao professor Geraçãyan. O professor Geraçãyan fez a técnica operatória de fazer a enxertia e o resultado foi espetacular. Complementando o que você pediu, hoje talvez alguns detalhes de medicina regenerativa, dessas técnicas que tem, podem ser um coadjuvante para você ter um resultado melhor. Pode. Eu não estou afirmando que vai, mas pode trazer um resultado melhor. Mas eu acho muito legal, primeiro, o Ronaldo continuar com o mesmo médico, isso dá muita tranquilidade na cabeça do profissional, e segundo, o professor abertamente comentar que ele não errou, ele deixou de fazer uma técnica tentando preservar o tendão do atleta. Mas se for pensar, isso seria uma técnica de reforço, né? Porque normalmente uma ruptura primária do tendão patelar, a gente sutura, faz os túneis patelares. Mas teoricamente o teu conceito é certo, fazer a sutura bu-a-bu, que a gente chama, tá? Só que quando você está diante de um atleta, tendão patelar e tendão de Aquiles são tendões de força. E são tendões que têm biomecanicamente toda descarga. O patelar você descarrega tudo na hora do chute e na hora da frenagem. O Aquiles na hora da frenagem e na hora da impulsão. Então, tecnicamente, no atleta, essas cirurgias você tem que entrar com reforço. Se você não entrar com reforço, a chance de você ter recidiva acontece. Então E eu tive isso com um atleta. Então você Também com o mesmo conceito, tentando preservar o tendão, porque era um atleta de muita velocidade, infelizmente ele rompeu o enxerto, desculpa, a sutura, e tivemos que fazer a enxertia. Hoje a gente pode fazer uso do tendão do fibular longo. Você acha que vai deixar de usar os flexores nesses casos? Você acha que o atleta é melhor você tirar o flexor, melhor tirar o fibular? O fibular longo é uma técnica que tem sido usada muito na reconstrução de LCA, quando você perdeu todas as oportunidades de enxerto. Isso. Atleta de futebol, lesão de LCA, eu vou ser sempre tendão patelar. Sempre. Sempre. Todos os que eu fiz, eu usei o tendão patelar. Isso é diferente do que a gente vê aqui. Sempre. A atleta que não é de futebol, aí você pode oscilar. O tendão flexor é uma opção muito boa, o tendão quadricipital é uma opção muito boa, e surge agora os tendões, os fibulares, que é uma opção quando você não tem mais o que fazer. Mas eu sou, para atleta de ponta, eu sou tendão patelar dependente. O senhor já usou o enxertia dos tendões fibulares em algum Não, eu nunca usei os fibulares, não. O meu filho, que é cirurgião de joelho, já usou aparentemente com bom resultado. Ainda não tem um follow-up grande para te dizer sobre isso. Tem até uma equipe de fora que fazendo um estudo exatamente com isso. Eles estão avaliando a biomecânica do tendão fibular. Eles estão fazendo o tendão fibular primário na reconstrução da LCA e ver qual que é o resultado. Tanto biomecânico quanto de qualidade de prosseguimento. Isso é um estudo interessante, porque tecnicamente você estaria agredindo menos o mecanismo extensor ou os tendões da cadeia posterior. Agora, se isto vai ter resultado comprovadamente, só o tempo vai dizer. E também, querendo ou não, o fibular ajuda na estabilização do tornozelo. Também tem que ver isso. Tem que ver se não aumenta a chance de entorse, de alguma lesão. Isso que também porque tem que isso é muito perigoso no atleta, né? Isso pode acabar com a carreira do atleta. Tem que ser visto. Legal. E, por exemplo, quando o time está indo bem,
o departamento médico também, aparentemente, o clima fica bom. E quando o time começa a ir mal, como é que fica o departamento médico? Vocês também sentem ou sentem menos? Não, depende das pessoas que estão trabalhando. Se o treinador não segurar o tranco, ele vai empurrar em cima de você. Isso não tem a menor dúvida. Se o treinador for daquele que eu ganhei, vocês perderam, amigo, pode ter certeza que a primeira coisa que ele vai acusar é o departamento médico. Tá? Eu nunca tive problema grave desse tipo. Sabe? Sempre procurei ter um relacionamento os melhores possíveis. Acho que médico de futebol, para mim, é que nem o juiz. Juiz, você diz, o juiz foi bom quando ele menos apareceu, né? Você não viu o juiz? O médico que trabalha em futebol não é para ficar dando entrevista, não é para ficar fazendo fotinho e colocando em Instagram, não é para ficar vendendo coisas, diz que a lesão é de 6 meses. Aí com 2 volta e vai dizer, pô, tá vendo? O cara é um sou foda. Eu acho que isso tudo tem que ser muito bem visto, tá? Porque você cria expectativa. Aí vem um doente que lê um negócio desse, vai virar para você e vai dizer, pô, doutor, mas o fulano voltou com 2 meses, com 3 meses, vai dizer mentira. E aí você vai provar que não é verdade. Então eu acho que essa colocação que você fez, quando a coisa não está boa, se você tiver coerência no seu departamento médico, as próprias pessoas vão dizer, não, ali não é ali que está o problema. E o jogador é o termômetro. Ele vai te dizer, ele sabe quando você está trabalhando para ele, e ele sabe quando você está aproveitando da imagem dele. E, por exemplo, se eu quisesse trabalhar, você falou que antigamente era um amigo do diretor, amigo do técnico que ia para a equipe médica. Hoje em dia, se eu sou médico, especialista em ortopedia, especialista em esporte, como é que eu faço para poder entrar numa equipe hoje em dia? Bom, eu acho que a primeira coisa você tem que ser médico. Preocupado em ser médico, tá? Médico. O que é que você vai ser? Vai ser ortopedista? Vai ser cardiologista? Eu sou médico. Depois, hoje tem residência em medicina esportiva. Tem alguns lugares com residência em medicina esportiva. Se você é uma pessoa que não tem intuito de ser cirurgião, de ser médico do esporte, mas voltado mais à área clínica, fazer a residência em medicina esportiva, na minha opinião, seria melhor até do que se você fazer residência em ortopedia, em cardiologia. Eu acho que é mais interessante. Se você não, eu quero ser cardiologista e quero trabalhar em esporte, você faz a sua residência em cardiologia, que seria o mesmo critério para ortopedia, e aí depois você faz uma pós-graduação em medicina esportiva. Acho que é importante você ter uma noção geral de tudo. Ingressar num clube, aí tem 3 coisas. Contatos que você possa ter com as pessoas. Recomendaria começar pela base. Eu comecei minha vida em esporte em 78. Eu estava no 5º ano de medicina. E eu comecei na base. Eu comecei na base do Vasco, depois eu fui para a base do Flamengo, depois eu fui para o profissional do Botafogo, depois eu voltei para a base do Flamengo, aí fui campeão sul-americano e mundial com a seleção sub-20 em 1985. Aí fiquei 2 anos fora do Brasil na seleção nacional do Iraque e voltei para o Brasil em 88 e aí eu fui para o profissional do Flamengo. Esse negócio de você pingar direto no profissional sem ter passado, eu acho que não é legal. Isso é uma opinião minha. Eu acho que você tem que passar por essas etapas. Então você vai encontrar um clube, vai trabalhar nesse clube no futebol da base, só que o futebol empolga, né? Vai para a rua, você viaja, você fica em hotéis, você conhece pessoas, mas você é médico. O cara que deixa se envolver por isso, profissional médico, e esquece a medicina aqui fora para ficar enfornado dentro de um clube de futebol, acabou a vida dele como médico. Porque uma hora dessa muda quem quer que seja, muda toda a comissão e você vai ficar na rua da amargura. Então eu acho que você tem que ter sua profissão de médico, a sua subespecialidade, e você ter o futebol não como bico, também, vou lá... Não, isso também não, isso não acho correto.
mas ele fazer parte do teu cronograma. Então, a melhor coisa que tem é você ter um departamento médico com 3, 4 colegas diluindo o horário, como se você fosse fazer um ambulatório. Então, eu vou lá terça de manhã, quinta de tarde, sábado o dia inteiro. É meu ambulatório. Então, dessa maneira, eu acho que é correto. Eu acho que você vai encontrar o teu caminho. Agora, a turma se empolga, né? Aí a turma faz curso de medicina esportiva do Joaquinzinho, escuta uma montoeira de babuzela e acha que isso é medicina esportiva. Aí vai fazer uma série de metodologias que a gente sabe que não funciona e vende isso. Não, eu faço isso, eu faço aquilo. A minha palestrinha vai ter esses detalhes de isso é importante, quando na verdade muita coisa não tem a menor sustentabilidade. Você comentou sobre muitas passagens no futebol. O senhor tem alguma que foi marcante, foi a melhor, e uma que foi muito difícil, um desafio? A marcante começa essa de 85, ser campeão do mundo com a seleção sub-20. É um sonho. Depois, evidentemente, os títulos que eu consegui na base, todos foram muito importantes, mas os títulos que depois eu vim conseguindo no futebol profissional. E o que fechou para mim com chave de ouro foi ter sido campeão do mundo em 2002. Isso não é... sonho de qualquer um. Eu perdi a oportunidade de ganhar, foi o único título que eu não ganhei quando médico da seleção, foi a Olimpíada, que nós fomos vice em 2012, perdemos para o México de 2-1. Mas essas coisas te marcam muito. Coisas tristes, às vezes os resultados não acontecem, como foi em 2006, que era uma seleção que tinha muita chance de ser campeã, ou a própria seleção de 2010 também, nós estávamos... Aquele jogo contra a Holanda era o nosso melhor jogo. Infelizmente, a gente perdeu e aí fomos desclassificados. E eu tive um caso que foi com um atleta, que foi um caso médico, que eu fiz uma artroscopia e ele desenvolveu uma artrite cética. Nossa. Isso me deu uma dor de cabeça muito grande. Foram 8 meses até ele voltar a jogar. E ele voltou. E quando ele voltou, ele terminou um jogo, era um jogo de um clássico no Rio, ele é jogador do Flamengo. Ele pegou e me deu a camisa, que são as coisas que não tem preço, como o Rivaldo me deu a camisa no final da Copa do Mundo de 2002. Essas coisas que te marcam. Esse reconhecimento, quando você tem esse isso o esporte é legal, porque você, por exemplo, como tipo de lesão, você está vendo o jogador jogar, aí você vê a lesão, você vê o mecanismo de lesão, que é uma coisa que é importante para nos dar o diagnóstico. É uma coisa legal. Às vezes a pessoa te conta, você não sabe muito bem. Não, você vê o mecanismo de lesão, você faz o diagnóstico clínico, você hoje tem a complementação com o exame de imagem e você tem o sequencial de acompanhar esse atleta. Quando esse atleta volta para o campo e começa a desenvolver normal, é uma satisfação muito grande. Sei. Bacana. E essa seleção de 2010, houve-se muitos boatos que Neymar e Ganso poderiam estar cotados para essa seleção. Houve esse murmurinho lá no departamento? Chefe, aí é área técnica. Não chegava... o senhor só ficava Eu nunca me envolvi, eu só não posso falar porque é muito grave. Eu aprendi com um massagista, quando eu cheguei no Vasco, em 1978, que o departamento médico é uma coisa que tem que estar, mas nunca tem que penetrar nos problemas. Ele tem um termo chulo que ele fala, e eu não vou levar aqui, mas eu nunca me envolvi. Área técnica é área técnica. Porque é só assim você cria suas características. Área técnica é área técnica, área médica é área médica. Então, o treinador tem todo o direito de consultar, de perguntar, mas quem é o homem que tem que decidir é você, médico. Entendi. E esse contrário, a equipe do futebol já interferiu no departamento médico? Assim, Tenta. Hoje eu acho que, isso é uma questão minha, um ponto de vista meu, eu acho que os médicos hoje ficaram meio fragilizados. Porque tem muita gente dando pitaco, você está entendendo? Só que na hora que complica, todo mundo sai do caminho e a bomba vem diretamente em você. Por isso que eu sempre fui muito radical. Então, eu acho que essas colocações, vai jogar, não vai jogar, vai poupar, não vai poupar, todo mundo tem que ser dado. Dados é uma coisa, aspecto do atleta é outro. Entendi.
E, por exemplo, quem que decide, por exemplo? A gente tem 3 jogos essa semana. Tem um jogo muito importante no final de semana, um jogo menos, assim, entre as menos importantes na quarta. Quem decide, vamos poupar ou não vamos poupar? É o departamento médico que dá Eu essa acho que o dica? departamento médico, junto com a fisiologia do exercício e com a fisioterapia, pode dar substrato para o treinador. Olha, esse jogador está mostrando sinais de cansaço. Tá? Se você puder tirá-lo desse jogo para ter o melhor no outro, é importante. Mas tem treinador que diz, não, eu quero ele em todos. Essas coisas que nós temos que ter cuidado, porque eu acho que criaram-se algumas coisas, hoje tem a tal da minutagem. Minutagem. O que é minutagem? O seu Tele Santana, que eu tive o prazer de trabalhar, a programação dele era a seguinte: domingo a gente jogava, segunda, normalmente treinava, quem não jogou, ele arrumava um jogo-treino, que era a pancadaria, corria ou era contra o Júnior, ou era contra um time de fora. Na terça a gente treinava, quarta a gente jogava, na quinta jogo-treino para quem não jogou, na sexta a gente treinava, no sábado a gente se preparava para jogar no domingo. Nossa. E eu estou falando de time com jogadores extremamente pesados. Hoje tem um tal de toma cuidado, presta atenção. Eu acho que deram. É que nem você ultrapassar um carro na estrada, aí você achar que vem um caminhão do outro lado, uma hora vem. Uma coisa é ter cautela, outra coisa é ser medroso. E outra coisa é ser negativista. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado. Então eu acho que essa definição, te respondendo, é uma definição do treinador, mas eu, como médico, o meu departamento tem que dar subsídios para que ele possa saber. Mas eu tenho que estar muito, muito preocupado em não ficar embasado em números. Tá? Números é uma coisa e a realidade do atleta é outra. Às vezes o atleta tem números altíssimos, mas ele está muito bem. E o psique dele está bem. E a autoestima dele está bem. E às vezes tem um outro atleta com os números normais, mas ele está com uma autoestima baixa, ele não está se saindo bem, ou ele tem um problema de ordem familiar, e você tem que estar atento para isso daí. Eu acho que um bom exemplo disso é o próprio Hulk do Atlético, que já está quase no final da carreira, está bem mais velho, e continua tendo uma minutagem altíssima no Atlético, tem poucas histórias de lesões, mas ele se cuida muito, você vê como o cara está todo dia ali, como é diferente, ele sempre mostra... Isso nós comentamos. Aí também tem que ver o atleta, a noite é longa, amigo, mas a noite para a saúde dele também é comprometedora se ele não tiver uma sequência. Tem um caso também que eu acho que muita gente tem curiosidade sobre o que aconteceu com o Neymar, se ele poderia ou não retornar para a semifinal em 2014. Muita gente tem esse boato, acho que o senhor pode dizer com propriedade. Só um imbecil que pode pensar nisso. Entendi. Uma fratura de vértebra para querer botar o menino para jogar. Ele fez uma fratura do processo transverso, vocês sabem o que eu estou falando. Para as pessoas que não conhecem, processo transverso era como se você tivesse uma borboleta com a asa aberta e aí você levou uma pancada na asa. Uma imagem de uma vértebra? Então, se você botar uma fratura do processo transverso que teve um fragmento, não foi uma fratura isolada, ela foi uma fratura cominuta, como a gente chama. E ela tem uma linha de quase chegando ao canal medular. Como é que esse sujeito vai jogar bola, meu irmão? Pois é. Meio do corpo, ele tem que dominar, ele tem que girar. Isso teve na época. Na época, eu me lembro que eu tive que entrar no programa do Faustão para dar uma entrevista que algum beócio lá, querendo fazer oba-oba, querendo fazer publicidade, disse que ele conseguiria jogar. Ele não ia conseguir jogar, como não conseguiu jogar durante 1 mês e meio, quase 2 meses. E eu, como médico, sou muito responsável se ele tivesse alguma sequela. Sim. Entende? Ele ficou bom, ficou curado, não teve problema nenhum. Isso, morreu o assunto. Se ele tivesse uma sequela, eu estava levando porrada até hoje. Ele teve alguma alteração durante, tipo assim, naquele período ali, teve alteração de sensibilidade, motricidade? Não, a pergunta, ela cabe bem. A história é a seguinte: ele levou a pancada, eu estava assistindo o jogo, eu estava no banco. Quando eu entrei,
ele continuou de barriga para baixo. A coisa mais comum quando você leva um tombo e fica de barriga para baixo é tentar ficar de barriga para cima. Isso é lógico, é natural. Ele continuou de barriga para baixo. Então, a primeira pergunta que eu fiz para ele é o seguinte: você está sentindo suas pernas? Ele falou, tô. Mexe. Ele mexeu. Eu digo, opa, aqui tem alguma coisa. Aí também tiveram alguns jumentos dizendo que eu tinha que botar colar cervical, que deveria ter sido um atendimento como se fosse um atropelamento. Amigo, aquilo não foi acidente de rua. O bombeiro, ele não viu o acidente. O bombeiro, quando chega no atendimento, ele tem que estar preparado. Ele, não, ficou claro, evidente, ele teve uma pancada. Aí, quando eu pedi para ele, tenta virar de barriga para cima, ele falou, doutor, não consigo. Aí eu falei, aí tem alguma coisa. E aí a gente botou a prancha, ele ficou deitado na prancha, foi para o vestiário deitado na prancha, não saiu da prancha, ficou na prancha. Foi feito uma medicação venosa, pegou-se uma veia, foi feita uma medicação analgésica venosa, ele ficou quieto, terminou o jogo. Fomos para a clínica fazer a imagem, foi feita tomografia, ficou clara e evidente a fratura, foi feita uma ressonância para ver se não tinha nada na loja renal, porque ali era uma loja que comprometia, botamos uma cinta lombar, ninguém sabe, mas ele foi transportado de ambulância até o aeroporto, e para entrar no avião, que era um voo fretado, ele entrou como se fosse alimentação. Aquele caminhãozinho que levanta, ele entrou pelo lado da alimentação, porque aí eu consegui fazer a maca entrar por ali. Uma solução. Aí a maca entrou, ele deitou numa poltrona de 3, levantamos o braço, ele ficou deitado, colocamos o soro no avião, na veiazinha dele, fizemos uma medicação analgésica, ele dormiu do voo de Fortaleza até o Rio. Chegou no Rio, ele saiu de novo do avião pela maquinha, foi direto para a ambulância, fomos para Teresópolis de ambulância. Quando fizemos a reforma, que vai ser mostrada aqui na palestra, nós pedimos que tivesse um elevador. Na época eu me lembro que as pessoas da diretoria falavam, por que elevador? Os caras são atletas. Eu falei, porque pode ter um acidente, parece que eu estava adivinhando. Aí ele já estava um pouquinho melhor, com a cinta ele se sentiu mais confortável, cadeira de roda, elevador, e ficou em casa se tratando, enfim. Depois ele veio na partida que nós disputamos 3º e 4º lugar, pediu para que pudesse ficar no banco, ficou, só por questão de querer dar uma força para os colegas, ele está se sentindo bem. Essas fraturas, no momento em que você imobiliza, que você bota uma cinta lombar, a tendência da dor é melhorar, é diminuir. E ficou curado, está jogando a bola dele, não foi por isso que ele comprometeu a vida dele. E como é que fica essa pressão? Por exemplo, você tem um atleta muito importante igual o Neymar na equipe de futebol. Todo mundo quer que ele volte a jogar. Você faz alguma coisa, você segura, tenta... Toma porrada e segura, irmão. Toma porrada e segura. Porque senão, se eu começar a permitir que as pessoas falem, eu tenho que pegar o meu boné e ir embora, porra. Eu não sou médico, eu sou um babaca que fico lá olhando as coisas. Tá entendendo? Eu operei o Romário em 1995, quando ele era o maior jogador de futebol do mundo. Ou eu opero, ou eu não opero. Eu operava todo mundo do Flamengo. Se o presidente do clube na época tivesse me dito, o Romário é melhor procurar, eu teria obrigado, eu pegava o meu boné e ia embora. Eu sou médico. É isso. Eu não posso ficar dependente ou ter vaidade porque eu estou no clube A, B ou C. Eu sou médico. Eu tenho que ter a minha postura médica. Porque senão a gente perde totalmente a nossa conotação, como estamos perdendo na medicina, permitindo que outras profissões adentram no nosso trabalho. Uma coisa é a pessoa ter conhecimento para fazer aquilo, outra pessoa é fazer de picaretagem. O que tem de nego fazendo infiltração de ácido hialurônico, que não é médico, e levando a artrite cética do joelho das pessoas é incomensurável. É igual fazer toda essa parafernália que está se fazendo de procedimento sem a pessoa ter experiência. Aí dá necrose de nariz, morre. Pois é. Por isso que vocês são jovens, e nesse papo eu acho que eu estou passando para a gente jovem, vocês têm que estar preocupados com isso. Sim, é uma a profissão de vocês, a profissão que nós escolhemos, é uma profissão que você tem que ter poder de decisão.
Senão é melhor você não fazer, pô. Sim. Se for para ficar só para fazer fotinha do Instagram, para dizer que você está no clube, irmão, bota a camisa de um time e faz a foto, é mais negócio. Vai lá, chama o jogador, junta todo mundo lá, autografa a camisa. Paga uma festa lá, chama um jogador, ele vai lá na tua festa, tira uma foto. Isso para mim não. Aí, mas, não, ele está ultrapassado, está velho. É ultrapassado, velho, sou campeão do mundo 2 vezes, ganhei uma opção de título. Pô, sabe? Nego fala muita besteira. Pois é. A gente está se encaminhando para o final, porque o Dr. Runco irá palestrar daqui a pouco pelo Congresso de Ortopedia e Medicina Esportiva. Então, eu queria só fazer algumas perguntas para finalizar. Eu queria saber qual foi o clube, qual foi a passagem que o senhor teve, assim, maior gratidão, qual que é o clube que o senhor dedica? Não, eu não posso negar que a minha vida no Flamengo foi uma história. Porque através do Flamengo eu consegui, não só na área do esporte, mas também na minha vida profissional, ter um suporte de mídia muito grande. Então, o Flamengo é um clube que eu devo muito as minhas coisas. Não vou esquecer os outros que eu trabalhei, não, foram importantes. Mas eu fiquei muito tempo no Flamengo, então eu acho que eu entrei no Flamengo quando eu estava com 26 anos, ou 26, ou 27, e saí do Flamengo com 60, como médico atuante. Então, Não é muito tempo. tem um tempo. É uma vida quase. Tem um tempo lá dentro. Quer perguntar alguma coisa, João? Acho que não, acho que eu finalizei. O doutor Rumbo respondeu brilhantemente todas as nossas perguntas. Acho que para finalizar, o senhor poderia dar dedicar alguma coisa, uma fala, um conselho para os acadêmicos de medicina que estão Uma aí? mensagem. Eu acho que esse conselho é, mais uma vez, dizer o seguinte: vocês abraçaram uma profissão que requer muito sacrifício. Essa profissão não é apertar o botão e dia seguinte vai cair dinheiro do teto, porque medicina não é assim. A medicina bem feita vai te dar desgaste, a medicina bem feita vai te tirar de casa, vai deixar de conviver com a esposa. Se ela for médica, talvez ela entenda. Se ela não for médica, ela provavelmente vai ter conflito, vai deixar de ver seus filhos. Às vezes você não vai ver seus filhos crescerem. Eu acredito que uma coisa que a gente escuta muito hoje da juventude é qualidade de vida. É legal, eu acho que qualidade de vida é um negócio que todos vocês têm que ter. Mas a profissão que a gente escolheu, que vocês estão escolhendo, tem que saber ver qual a qualidade de vida que você quer. Se você quiser ser artifícios ou artefatos de maneira errada, aí eu não acho que seja qualidade de vida, você vai enganar as pessoas. E a outra coisa, leve a profissão com seriedade. Não faça da profissão propaganda gratuita, isso não leva a nada, entendendo? As pessoas acreditam até a página 3, quando você começa a falhar, as pessoas veem que você não falha. A solidificação do seu nome, do seu trabalho é fundamental. É isso que eu recomendo. E os que querem trabalhar no esporte, acho ótimo. Se dediquem. Agora, lembre-se de uma coisa, vocês são médicos. Não transformem sua paixão por um clube A, B ou C em fato de ter que trabalhar nesse clube. Vocês são médicos. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado, doutor Runco. Vamos lá para essa palestra também. Valeu. Vamos lá. Valeu, Vou rapaziada. pegar só algumas palavras, porque vai falar muito ainda ali em cima. Valeu.